Por que que seus amplificadores do nada arma proteção, certo? Tá cortando, do nada está aumentando, abaixando. Vou falar todos os motivos aqui, beleza? Nesse vídeo um compilado, para você entender de uma vez por todas quais possíveis motivos disso e saber, né, ou pelo menos ter noção de como resolver. Então, bora pro vídeo, Johnny. E lembrando, primeiros motivos mais básicos, tá, do amplificador armar proteção. Vou falar sobre todos, eu vou mostrar até manual de módulo aqui, para vocês entenderem um pouco mais. E vou dar alguns exemplos, entre aspas, mais complexos, para de fato ajudar vocês e vocês entenderem um detalhe. Mas enfim, primeiro motivo, galera, falta de bateria no sistema, tá? E existem duas situações que eu falo muito, que já aconteceu com o cliente chegando até minha casa, né, quando eu ainda estava atendendo aí até 2024, na parte de ajuste, que o cara não conseguia, falava que estava armando proteção e tinha bateria, tinha tudo, estava armando proteção, acendendo a luz amarela, tá? Normalmente os amplificadores têm uma luzinha amarela lá, e é que identifica que é bateria, tá? Low bate, né, normalmente. Mas enfim, galera, essa energia pode ser por duas coisas. Primeiro, que realmente a energia das suas baterias aí não estão ok. Seja por, realmente, bateria fraca, tá? Você tem ali, sei lá, seu sistema precisa de 400 amperes de bateria, e você tem 4 baterias de 100 auxiliares, por exemplo. Só que essas baterias não estão ok mais, tá? Existe essa situação, tá? E existe a situação que você não tem energia mesmo. Você precisa de 400 amperes, você só tem 200, por exemplo. Então o módulo vai tocar ali em volume baixo, intermediário. Quando você pôr volume, ele vai começar a clipar muito cedo, vai faltar energia e tal, e ele vai ficar armando proteção, tá? E existe uma situação que não é tão comum, mas já aconteceu várias vezes. Inclusive teve um cliente que ele chegou na minha casa por volta das 3 da tarde, ele já tinha passado em 5 lojas em Campinas. E ninguém descobriu o defeito. E a primeira coisa que eu fiz, galera, olhei os terminais, fiação, tinha bateria, medi ali direto nos terminais, no caso com o meu multímetro, marcando 12,7 bateria. Eu falei, ai, aparentemente a bateria está carregada. E o que que era, galera? O fio no conector do amplificador estava frouxo. Era só isso. Eu apertei o cabo do mano lá, beleza? No amplificador dele, ajustei e nunca mais deu BO. Então, galera, às vezes é um trem mais besta do mundo que a galera quebra a cabeça e não consegue resolver, tá? Então, questão de energia pode ser por isso. E tem uma outra situação que o módulo também pode armar proteção por conta de bateria, tá? Que seria você ter uma energia passando de 15 volts. Que para quem não sabe, galera, normalmente os amplificadores trabalham ali de 11 até 15 volts, tá? Trabalham nessa janela aí de tensão operacional, digamos assim. Quanto mais tensão, mais energia o sistema consegue gerar. Só que mais do que 15 volts, seu amplificador não consegue trabalhar. Aí alguns vão realmente desligarem, tá? Porque é uma tensão mais alta do que a placa e os componentes suportam trabalhar. Beleza? Então normalmente as fontes ali vão até 14,4 e tal. Bateria também chega a 13 alguma coisa ali quando tá 100% carregada. Beleza? Então é mais ou menos assim, tá? Fica estabilizado assim. Mas pode acontecer por algum problema, uma fonte desregulada, por exemplo, aí, né? Uma usina JFA, Stetson, parâmetro, seja lá qual for. Em vez de mandar até 14,4 ou chegar a 15 travado, ela manda mais do que isso. 16, 17 volts, sei lá. Então, certo é o modo armar proteção para ele não fritar os componentes. Então, parte de energia, galera, seria isso. Tô aqui com o manualzinho agora da Digital Bez, que ele tem um sistema aí de proteção inteligente, tá? Então o amplificador te mostra os diagnósticos. Então se piscar uma vez a luz de proteção, tá? Verifique, é curto o circuito ou sobrecarga na saída. Verifique, os cabos alto-falantes estão bem isolados e se a impedância na saída não excede a suportada pelo amplificador. O que que é isso aqui? Se o amplificador é um amplificador, por exemplo, de 2 ohms, certo? E você tem um conjunto de ligações que está fechando, por exemplo, em 1.2, 1.3, 1 ohms, 0 alguma coisa, você não pode ligar no modo de 2 ohms, você tem que trabalhar de 2, tá? A ligação dos falantes tem que fechar de 2 acima, para baixo vai acontecer isso. O modo vai armar proteção, que ele vai entender aquilo como um curto, tá? Então ele arma proteção porque é uma impedância que não está casando com a do modo. Então tem que ser sempre igual ou acima, beleza? Então, quais um outro detalhe, tá? Que vai ficar como dica aqui também, bônus. Qual que é um problema que acontece, que eu já vi inúmeras vezes acontecer, galera? O alto-falante não está queimado, mas ele já está quase com a bobina fritada, tá? Que é aqueles casos que a bobina, galera, já está bem carbonizada, bem preta, mas ela ainda está marcando ali uma impedância. Se você pôr a música para tocar, em volume baixo, ela ainda toca o alto-falante, certo? Ou seja, esse alto-falante ele está quase queimando, porque ele perdeu muito da resistência elétrica dele, tá? A bobina já começou a carbonizar, certo? A queimar de fato. Só que ela não queimou 100%, ela não rompeu, ela não desenrolou a bobina ainda, mas ainda passa. Só que a impedância desse alto-falante, suponhamos que seja próximo de 4 ohms em bobina simples, normalmente quando ele está queimando, ele está marcando 1 ponto alguma coisa, 2 ohms, ou até abaixo de 1 ohms, por exemplo.
Então a impedância desse alto-falante, em vez de ser 4, ele tá marcando 1 ponto alguma coisa. Aí você liga 2, 3, 4 falantes desse no amplificador, tá? A impedância vai lá embaixo. Então, mesmo que o falante de fábrica seja 4 ohms, ele está com a bobina praticamente carbonizada, certo? A impedância dele vai lá embaixo, mesmo não estando queimada 100%. E o módulo vai armar proteção também, tá? Porque entende aquilo como um curto, porque a impedância está muito baixa, certo? Então, esse é basicamente isso, essa questão do curto. Ou casamento de impedância errado, ou o alto-falante já está tocando um tempo ali, já tocou, já saiu fumaça, mas ainda está tocando, e a impedância dele está muito baixa e acontece isso, beleza? Outra opção, diagnóstico, tá? Pisca 2 vezes a luz de proteção. Temperatura excessiva quando o amplificador atinge aproximadamente 90 graus. O áudio interrompido e os coolers trabalham em rotação máxima para acelerar o processo de resfriamento dos componentes internos. Solução, verifique se o amplificador está em um local ventilado e se os coolers estão obstruídos. Mantenha o amplificador ligado por alguns minutos para que os coolers auxiliem no processo de resfriamento. Nada mais é do que aquele sapeco ao extremo que você põe seu amplificador às vezes. Põe um cara para tocar no sol quente, trabalhando ali, às vezes já com clipe aceso, distorcendo e tudo, os falantes estão aguentando. E o amplificador tá trabalhando sobre, como se estivesse tocando um carro aí no 220 diretão, tá? Chega uma hora que vai dar ruim. Então, esquentou demais, o famoso deu água na gasolina aí, né? Então, é mais ou menos isso, galera. Beleza? Então, esquentou demais, desliga ali o som um pouquinho, tá? Ou deixa ligado em volume baixo, para os coolers conseguirem refrigerar o seu amplificador aí, no caso, né? Verifique se não está obstruído, igual tá falando aqui no manual, tá? Que o amplificador vai voltar ao normal, né? Se tiver realmente tudo ok. Aqui é questão de bateria. Tensão de alimentação inferior a 9 volts, vai piscar 3 vezes, tá? Então verifica a tensão da bateria de alimentação. Isso pode acontecer em alguns casos. Primeiro, como eu disse, você não tem energia para o seu sistema. A questão de bateria não está ok. Você precisa de 400 amperes, você só tem 200, por exemplo. Ou você tem os 400 amperes de bateria, mas suas baterias já não suportam mais, já estão estragadas, danificadas, não conseguem segurar a carga, certo? Já estão, de fato, aí, já perdeu a vida útil delas, certo? Então, pode acontecer isso. Ou, de fato, aí, a sua alimentação de fonte não está conseguindo manter o seu sistema ali sempre com energia estável. Então você precisa de 400 amperes e sua fonte, vamos supor, de 120 para alimentar. Só que você está alimentando essa fonte num lugar que a energia não está boa e a fonte mal sobe para 13, 12, alguma coisa volts ali. Ela não vai conseguir carregar essas baterias. Então com o tempo vai descarregando essas baterias até chegar a um ponto que vai ficar praticamente zerada as baterias aí do seu sistema. Tá? Então pode armar proteção também por conta disso, mesmo você tendo bateria. Mas isso acontece depois de horas e horas você tocando som, né? No local que a fonte não está conseguindo alimentar corretamente o sistema. Vou cortar aqui rapidinho. Pega essa dica bônus aí desse conteúdo de grátis que eu vou te passar. Você vai no meu perfil, tanto no Instagram como no TikTok. Acessa esse link aqui, ó. Você vai ser direcionado para uma árvore de links dos meus cursos, mas aqui tá o segredo. Curso grátis, que é uma apostila completa em instalação e regulagem, galera. Você vai aprender um monte de coisa nesse treinamento aqui, tá? Na apostila. É só clicar e baixar. Então clicou nela, já vai abrir esta apostila. Então tem ligação de player, conceitos de som, frequências, regulagem de toca CD, como você descobre o que é cada fio do seu player lá para você instalar você mesmo, adaptador RCA, como tirar ruído do sistema, cálculo de bitola de fio 100% cobre ou alumínio cobreado, tá? Como passar a fiação de bateria, dimensionar a bateria do seu sistema, entender os amplificadores de 1, 2 e 4 canais, cabos RCA, voltinto, ligação em paralelo, ligação em série, ligação paralelo série ou série paralelo, tá? Com exemplos práticos. Parte de crossover, processador, instalação e ajuste e vários conteúdos de grátis aqui pra vocês, galera. É muito top esse material aqui, beleza? É o que eu falo, os conteúdos estão aí, só aprende quem não quer, tá? E para quem de fato quer aprender a parte de regulagem, a parte de montagem, madeiramento, ou o curso completão que reúne todos os cursos num só, aqui tem os cursos, galera. Curso completão, você clica nele aqui, ó. Aqui tem os valores, tá? Promoção em 3 vezes no Pix, ou em 12 vezes nos cartões, ou à vista com mega desconto. Aqui tem uma breve explicação sobre o curso, tá? E aqui, galera, é a grade de aulas desse treinamento, galera. São 18 módulos, cada um com inúmeras aulas. O módulo de madeiramento, galera, são mais de 50 aulas só o módulo de madeiramento, galera. É muito conteúdo para vocês, certo? É um treinamento todo em videoaulas com acesso imediato do absoluto zero, vitalício e com suporte direto comigo no WhatsApp. Beleza? Então acessa, que vale muito a pena. Acesse os cursos lá e saiba mais. E agora bora continuar com um videozinho aí sobre potências ou amplificadores armando proteção. E a última opção aí, ó, aqui no caso, diagnóstico, né? Pisca 4 vezes tensão de alimentação superior a 16 volts. Então verifica a tensão de bateria e a fonte de alimentação, tá? Então aquilo que eu disse pra vocês, galera. Que pode ser provavelmente a fonte ou o alternador do seu carro também, que pode acontecer, tá mandando a tensão muito mais alta do que ele de fato, o seu sistema consegue suportar. Não só os componentes dos seus amplificadores e tal, né, bateria, etc, como também os componentes eletrônicos do seu carro, que tá tudo ligado junto, tá, no sistema normalmente 12 volts. Então muito cuidado com isso, mas assim, galera, nesses, sei lá, 7 anos aí de ramo, acho que eu vi isso acontecer uma vez, tá? É raríssimo isso acontecer, beleza? Mas pode acontecer e um dos motivos que tá no amplificador é justamente esse. Então, galera, para finalizar o vídeo, o
que eu falo para vocês sobre essa questão de modo armar proteção. Sempre verifiquem, tá? Para fazer o resumo. Se o casamento de impedância tá ok, tá? Que isso eu vejo a galera errando demais. Ah, liguei em série no final aqui, são 14h69. Aí o cara vai ver, ih, mano, ninguém falando de fazer ligação em série, que eu fiz em paralelo, errei. Ligação errada, então pode acontecer. Então, muito importante isso. Segunda coisa, verificar as baterias do sistema, tá? Tá ok? Verifica se não pode ser, sei lá, os falantes aí também, como eu disse, algum falante em curto, algum fio, tá? Por exemplo, falante de porta, acontece muito, tá? Vários falantes em porta, algum fio tá mordendo na porta do carro, tá certo? Ali nas dobradiças, ou tá mordendo algum fio entre o ímã e mordendo na lata do carro. Pode acontecer, galera, às vezes é um vacilo ali, ou no dia a dia acontecer, algum fio rompeu ali, tá encostando na lata. Isso aí é um possível curto que pode acontecer. E aí um detalhe, o ímã do alto-falante está encostado na lata do carro. Pode dar curto ou o amplificador entender como proteção? E não, galera, porque a bobina ela é isolada do ímã do alto-falante. E ela fica mergulhada no gap, mas ela não encosta no ímã, tá? E nem a cordoalha do alto-falante. Você pode ver que os terminais são isolados da carcaça do alto-falante. Então o ímã do alto-falante está encostado lá no carro, não é problema para o modo entender aquilo como curto. Mas eu já vi alguns casos que pode dar ruído no sistema também, por conta de falante encostando na lata. Então, se tem algum falante encostando na lata, tá, o ímã, que eu recomendo, põe um pedacinho de curvinho no carpete, só para não encostar, não passar realmente ali, dar contato do ímã com a porta do carro, que também ajuda a amenizar essa questão. Mas de armar a proteção por conta disso, não era para acontecer por conta desse detalhe. A bobina e a cordoalha do alto-falante, ela não é encostada nem no conjunto magnético e nem no ímã do alto-falante, né? No ímã da carcaça do alto-falante. Então, o fato de ter encostado na lata do carro não é para poder o módulo entender como curto, certo? A não ser que a cordoalha é muito grande, por exemplo, pode encostar ali na lata do alto-falante, aí pode sim. Mas se tiver tudo ok, isso não é motivo para o módulo armar proteção, tá entendendo como curto, beleza? Então verificou a bateria, certo? Se tá ok, verificou os terminais, verificou se não tem fio, que já vem acontecendo também, o fio tá bem travado no amplificador, certo? Só que o cara pegou, em vez de travar o fio no cobre, apertou muito mais na borracha do fio, certo? Principalmente módulos igual a DB3000, que tem um terminal bem bitoludo, certo? Os caras dobram o fio na borracha e aperta. Só que dá muito mais aperto na borracha do que no cobre, de fato. E aí, às vezes, dá um mau contato, não chega a tensão correta no amplificador para trabalhar. Então, verifique sempre fiação, aperto, vê se tá ok, para evitar esse tipo de coisa. Beleza? Então, é basicamente isso, galera. Verificou a bateria, verificou o casamento de impedância, verificou os apertos dos fios, os cabos, alimentação, tá tudo ok, casamento de impedância. Se de tudo estiver tudo ok, galera, depois de vocês testarem tudo aí, o que pode acontecer no modo armar proteção? Basicamente, defeito no seu amplificador. Infelizmente pode acontecer, galera. É a famosa loteria inversa que eu falo. Você pode dar azar de ter pegado algum módulo que esteja com defeito. Ou ele venha dar defeito com o tempo, por exemplo, tá? Se você der sorte de dar o defeito dentro da garantia, show, você vai lá e solicita, eles arrumam, te dá outro novo, sei lá. Mas deu defeito depois da garantia, infelizmente não tem outra solução, a não ser levar numa assistência técnica, tá? Mas eu já vi assistência técnica devolver o amplificador, falar que o amplificador não tem defeito, cobrar um valorzinho quase simbólico lá só para poder ter conferido, certo? E depois o cara viu que tinha realmente alguma coisa errada na instalação, fiação e etc. E de dica final aí, galera, questão de fiação, verifique se a bitola mínima está sendo obedecida. Cada amplificador nos manuais tem a bitola mínima que eles recomendam lá. Então, o mínimo é aquilo, galera. Põe um pouquinho a mais. Recomendou 21, põe 25. Recomendou 33, põe 35. Recomendou 50, põe, sei lá, 75. Mas alimentem corretamente com, no mínimo, o mínimo que eles pedem, tá? E pode ser também o fiozinho labrado já, fio antigo, fio que não seja puro cobre, seja fio alumínio cobreado. Pode usar fio alumínio, por exemplo, ou alumínio cobreado? Pode. Só que a bitola do alumínio, por exemplo, do amplificador, se o de cobre eles recomendam 25, um de alumínio vai ser tipo um 35 ou 50. É bem mais grosso, mas poder utilizar até pode, porque ele vai ser com a bitola muito maior, tá? Então se atente a tudo isso. E se de tudo tiver tudo ok de fato, pode ser também defeito no amplificador. Beleza? Então todas as dicas e detalhes dos possíveis problemas relacionados a módulo armamento e proteção tá aí nesse vídeo. Fechou?